Carol, você não pode cobrar dele no casamento. Vai cantar 0800. Você também, irmão. Quantos estão felizes? Irmãos, hoje pela manhã eu estava programado para fazer uma corrida na Pampulha, que normalmente é uma vez por ano, todo primeiro domingo de dezembro. Mas eu estou trabalhando em outra área. Eu virei um personal trainer de algumas pessoas aqui na igreja, treinando as pessoas para que elas corram melhor do que eu. Esses dias eu peguei o irmão Pio, até hoje eu não sei o nome dele, só sei que é Pio. Elias, não tem nada a ver com Pio. E estava treinando, né, para ele abrir a passada, porque ele é muito pequenininho, então ele dá 10 passadas. E eu disse, não, você tem que treinar velocidade. Mas abre a passada, não é velocidade, filho, não precisa gastar energia. Aí eu não sei se ele foi hoje, poderia ter ido, a minha inscrição estava pronta. Você está com medo de ir para essas corridas grandes, mas você vai comigo. E eu treinei também o Jarbas. Cadê o Jarbas? O Jarbas, ele me deve toda vez que ele vai correr, ele traz uma medalha, porque ele fala, é o meu treinador, né? Hoje, essa turma toda que está aí correndo, é em função ao pastor, queira ou não, fui eu que comecei. E quem me levou para correr foi o irmão Sérgio, né? O Serjão. E depois o meu personal trainer, queira ou não, sem vocês rirem, foi o nosso amigo querido. Ele é uma espécie de patrimônio tombado da cidade de Itaúna, que é o Francisleno. O Francisleno, ele foi meu treinador nos tempos que ele tomava o remédio na hora certa. E quando ele toma aquele remédio na hora certa, não tem pessoa melhor. Ele é excelente. Ele diz assim, pastor, quando eu não tomo remédio, que eu canso disso na minha vida, eu faço mal para mim e para a sociedade. Eu me descontrolo. Eu disse, mas por que você não toma sempre? Eu disse, pastor, eu fico todo inchado. As coisas eu começo a me olhar, a me deformar. E eu vou dizer para vocês, ele me ensinou muitas coisas. Mas agora eu estou treinando a minha esposa, então eu adquiri alguns quilos por causa dela. Os quilos que ela perdeu vieram para mim. E aí hoje, essa noite, eu disse, Espírito Santo, a minha inscrição está pronta. Eu só vou se chover. Eu levantei 5 horas, abri, eu disse, vai dar sol. Eu disse, eu não vou para dar alegria para aqueles meus irmãos. Eles vão ficar com gostinho de achar que vão chegar na minha frente, mas não vai ser agora. E aí o Jarbas hoje, pelo negócio da consciência dele, peso de consciência, trouxe essa medalha. Mas amanhã já estou voltando aos treinos, se Deus permitir. A gente não pode viver sedentário, irmãos. Primeira coisa, você é um templo do Espírito Santo. E há pessoas aqui que não fazem nenhum exercício, não fazem uma caminhada, não fazem nada. E eu fiz uma opção. Esses dias eu já estava criando um discípulo, porque eu estou correndo com a Célia e larguei de correr com os homens. Graças a Deus, né? Foi uma boa troca. E de repente eu vi o irmão Telmo puxando a mulher dele na praia. Aí a Celinha falou, viu? Você tem que correr comigo. Eu disse, então vamos, mulher. Você já viu você correr com a esposa? É a pior coisa do mundo. Sabe por quê? Ela já sai de casa dizendo assim, tomei muito café. Chega na metade do tempo, hoje eu estou cansada. Diz, nossa, hoje o clima está difícil. Mas toda conversa é essa. E um dia ela quis andar, eu disse, se você for andar, não conte comigo mais. Eu larguei de correr por causa de você. E eu também peguei um cabeção, que é o irmão Rafael, que estava gordo, e eu disse, imagine, cara, você vai casar, você é novo, sedentário. Então a tua vida tem que mudar. E ele já está correndo 10 quilômetros comigo e parece que ele cortou a alimentação, é isso?
Amém. E o que ele cortou pode levar lá para casa. Vamos à palavra de Deus? Quantos estão felizes? Eu acho que quando eu estou muito alegre, eu incomodo o inferno, irmão. E um monte de gente que se alia ao inferno. Então o povo fica estranho comigo. Quantos estão alegres aqui? Você vai incomodar o inferno com a tua alegria. O diabo quer te ver arrasado, velho. Ele faz tudo para isso. Só que Deus, Ele pega toda essa sujeirada aí e transforma numa grande bênção na tua vida. Amém? Hoje nós vamos conversar sobre construir um lugar para Deus na nossa vida. Amém? Amém? Nós vamos conversar. Se der tempo eu termino. Se não der, a gente termina outro dia. Eu estou voltando àquele tempo bom de a gente começar alguma coisa e terminar quando der. A Bíblia diz, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso de 8 em diante. Levante as tuas mãos. Fala: Senhor Deus, eu estou abrindo o meu coração e o meu espírito para receber a tua palavra. Estou com sede e fome do Senhor. Amém? Olha, eu quero avisar os irmãos que todo último sábado nós temos um louvorzão. E ontem, irmão, tinha quase 400 pessoas aqui. Eu não preciso trazer ninguém de fora, a turma estava aqui toda. Eu acho que é isso mesmo, viemos agradecer a Deus. Então, uma vez por mês, nós estamos trazendo não uma lista de pedidos, mas uma lista de agradecimento a Deus. Então, você, todo último sábado, certo? Nós temos um compromisso de entregar os nossos cânticos ao Senhor. O que me assusta é que alguns dos arpistas e dos levitas, sei lá que pode se chamar hoje, não estavam aqui. Mas hoje eles estão. Vamos fala para o teu irmão: preciso construir uma casa para Deus. Preciso construir um lugar para Deus na minha vida. A Bíblia diz no verso 8: sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve ou insistiu para que ele parasse ali. E sucedeu todas as vezes que ele passava ali, dirigia ao comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama aquela sunamita. E diz a palavra de Deus: e ele a chamou, e ela se apresentou perante ele. Diz ainda a palavra: pois Eliseu havia dito a Geazi, diz-lhe: eis que tu nos tem tratado com tudo desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti diante do rei, ou ao chefe dos exércitos? Ao que ela lhe respondeu: eu habito no meio do meu povo. Ela quis dizer: eu não estou fazendo nada que venha querer causar uma troca com você. Havia uma motivação no coração daquela mulher que me surpreende. Mas algo bonito, diz a palavra de Deus ainda nos versos seguintes: então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Pelo que disse ele: chama. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus. Há uma versão, põe a outra versão para mim, que diz assim: não me iludas. Essa mulher já tinha conversado com um monte de profeta,
aqueles das profetadas, aqueles que muitas vezes vêm para trazer uma palavra, e quando você vê a palavra parece que ela é bonita, mas ela só é de terror. E a Bíblia diz que ela fala: não me iludas, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Diz o verso 17: mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Esse texto é maravilhoso. Uma das coisas mais bonitas que nós temos e precisamos desfrutar chama-se comunhão com Deus. Isso é um privilégio. Quantos gostariam de ter essa comunhão íntima que você tem? E cada um que está aqui, depois que recebemos a Cristo, nós agora somos morada de Deus. A hora que você disse: Senhor, entra na minha vida, a palavra de Deus diz que que Ele agora se faz presente, Ele habita dentro de você, e você agora é morada dEle. Porém, o triste é que muitos cristãos até hoje não entendem isto e não valorizam essa morada de Deus na sua vida. E às vezes passam anos e anos sem que você esteja dialogando com aquele que diariamente habita dentro de você, que está sempre te dirigindo, que está sempre querendo falar com você. Mas muitas vezes nós não vamos vivendo a vida de qualquer jeito e não valorizamos, não falamos: Senhor, bom dia, o Senhor habita em mim, a sua presença é constante na minha vida. E viramos pessoas religiosas, ao ponto que Deus, o que mais Ele anela é essa relação de conversa, essa relação íntima, que é tão importante. E às vezes nós não experimentamos, ficamos somente na beirada, não sentimos mais nada, não sentimos a sua presença. E quando não fazemos isso, a nossa vida não muda, continuamos os mesmos dentro das igrejas chamadas evangélicas, dos templos que tem por todos os lados, mas a nossa vida, ela não muda, ela não há mudança. Há uns tiques de religiosos que dá até nojo, me perdoem a expressão, que dá até arrepio, porque não condiz com o coração da pessoa. Há malignidade nas conversas, há intenções malignas, e você pode falar o que for: Senhor, Senhor, mas a Bíblia diz: você não faz o que eu te digo. Aqui, eu quero que você entenda que a presença de Deus, ela é real. Ela é real, e quando ela é real nas nossas vidas, nós somos transformados diariamente. Você está aqui ainda? Então eu quero dizer para você que um dos atributos da presença de Deus é que Ele é onipresente. O Salmo 139 mostra isso. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz, o salmista Davi disse: olha, se eu for lá para um buraco, o Senhor está lá. Se eu for lá no céu, o Senhor está lá. Se eu for ali, o Senhor está ali. Se eu conversar na minha casa de alguém, o Senhor está ali te ouvindo. E a Bíblia diz que você vai ter que prestar conta de todas as tuas conversas. E o Salmo 139, verso 7 ao verso de número 10 mostra isto. Essa claridade, a presença manifesta, a presença revelada de Deus na nossa vida é algo que não podemos abrir mão. Pastor, o senhor está falando de desfrutar isto, é isto. Às vezes a gente não desfruta da presença de Deus. Ele está aí e você o trata com desdém, o trata de qualquer jeito. Esses dias Deus me fez entrar num bar ali e orar pelo bar, porque eu entendo que Deus, Ele queria entrar ali. Ele queria se manifestar, aquele homem que administra ali. Eu orei porque não adianta eu meter o pau, buscar a polícia. Eu precisava entrar ali e derramar a bênção do Senhor, para que Deus comece a dar olhos iluminados para Ele administrar.
e fazer daquele ambiente um ambiente agradável, onde as pessoas entrem, tenham o seu tempo de entretenimento e saiam. Querido, Deus nos ama. E muitas vezes eu entendo que é saudade o pai de um filho. Às vezes Deus tem saudade do teu tempo com Ele. Esses dias eu sei que meus filhos estão conectados comigo essa hora, mas esses dias eu estava falando com a Célia, indo para casa hoje pela manhã, saindo desta reunião. Eu disse: Célia, Deus é muito especial, Ele me ama profundamente. Eu estava indo para minha casa na sexta-feira e estava chovendo. Eu olhei para o céu e disse: Deus, eu estou com uma tremenda saudade dos meus filhos. Eu estou com saudade do Deni. O Senhor sabe que eu conversava diariamente com ele, e de repente o meu celular está ali escrito Deni. E ele escreveu: papai, eu te amo. Estou com saudade. Irmão, é uma coisa sobrenatural, porque há muitos dias ele não mandava nenhuma frase. E eu disse: Deus, o Senhor tem um carinho legal comigo, porque eu disse: eu estou com saudade, mas eu não quero chegar em casa de qualquer jeito. E dali nós ficamos conversando umas 2 horas, trocando mensagens. Mais tarde o meu outro filho também me ligou. E foi uma sexta-feira cheia da graça de Deus. Porque Deus, Ele quer isto. Ele quer que você seja íntimo dEle, que você esteja compartilhando o que está dentro de você com Ele. E Deus me ama. A sua presença é real em todos os lugares. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: acorda, porque Deus quer que você construa uma habitação para Ele. É interessante esse texto. Essa é uma mulher que primeiramente insiste com o profeta Eliseu. Lá em 2 Reis, capítulo de número 4, verso 8. Vamos ficar nesse texto até o final. Diz a palavra de Deus: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, e a Bíblia diz que ela era rica, e insistiu para que ele estivesse dentro da sua casa. Esta mulher agora começa a olhar para esse homem. Uma mulher que é importante, que tem uma influência na sua cidade. Uma mulher que tinha acesso a todos os lugares. Era uma mulher especial. A Bíblia descreve que ela era importante. Assim como Marta um dia, lá em Lucas capítulo 10, nós vemos também uma mulher que promoveu também um lugar para Jesus descansar. Sabe, o Senhor tinha um lugar de ir. E aqui o profeta Eliseu tipifica o Senhor. É um tipo. E a Bíblia diz que essa mulher agora, ela insiste para ele estar na casa dela. Mas ela também insiste porque alguma coisa traz um despertamento no coração dela. E ela diz que esse homem é um homem santo. Depois disso, aquele homem sempre passava por ali. E ela parava para ele parava para ter uma refeição ali. E o verso 9 diz o seguinte: em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que este homem, ele é santo, ele é diferente. Meu irmão, quantos casados eu tenho aqui? Quantos homens casados? Levante a mão, só os homens casados. Joia. Querido, você já viu quando uma mulher põe alguma coisa na cabeça, quando ela começa a encafufar com alguma coisa, dá para tirar da cabeça dela? Dá para tirar da cabeça dela alguma coisa quando ela começa a teimar? Meu irmão, essa mulher começou a teimar. Marido, vamos fazer um negócio ali. Eu imagino que esse cara falou: não, mas olha, deixa para lá. Não, mas mulher, meu irmão, quando começa a pôr um trem na cabeça, seja bom, seja ruim, é difícil de arrancar, é só o poder de Deus. Não é fácil. Eu nunca vi mulher, meu irmão, quando põe um trem na cabeça, não tem quem arraste.
Não existe, não é, Paula? Está ali a Paula dizendo, é verdade. E a Bíblia diz que essa mulher, ela começou a fazer isso. E a Bíblia diz no verso de número 10, que quando ela vai e constrói, ela constrói um quarto. A Bíblia diz que ela começa a fazer algo. Querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, é que Deus está guardando isso da nossa vida. Que a gente reconheça a sua santidade. E que a gente esteja preparando um lugar dentro do nosso coração para Ele. As coisas mais belas estão para acontecer. E quando nós começamos a nos propor a fazer algo para o Senhor, algumas coisas começam a ocorrer. E Deus começou a me mostrar nesse texto que é necessário começarmos urgentemente a construir um lugar para o Senhor na nossa vida. Eu gosto dessa expressão desta mulher, porque ela insistiu primeiro. Ela insistiu, venha, habita aqui, habita. E não só isso, ela não queria só que ele habitasse, que ele passasse por ali. Ela queria que ele morasse ali. E toda vez que ele chegasse naquele lugar, o lugar era dele, aquele lugar era a propriedade dele. E é isso que eu quero lhe dizer nessa noite. Será que você já é a propriedade do Senhor? Será que Ele habita dentro de você? É esta a grande pergunta nessa noite. Porque se Ele habita dentro de você, as transformações têm que estar continuamente acontecendo na tua vida. Sabe, às vezes eu me deparo com alguns cristãos que são pessoas péssimas no pagar, são pessoas péssimas na sua forma de lidar com o outro, e elas começam a perder todo o foco, tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida delas. Elas começam a tornar todas as coisas comuns no decorrer da sua vida, quando elas poderiam ter uma vida de qualidade. Querido, fazer o Senhor habitar em lugares do nosso coração, nós precisamos também estar andando em comunhão, em linha com a palavra de Deus. Amém? Você está aqui ainda? Em que toque a vida, a Bíblia diz que agora ela faz algo para este homem. Você sabe que uma mulher, aquilo que eu tenho falado, quando ela põe um trem na cabeça, não tem quem tire. Então, começa a levantar uma casa. Começa a levantar um lugar para aquele profeta. Ela insiste por isto. E não só isto. Porque agora você imagine o transtorno que seria construir um lugar para aquele homem. Um quarto dentro daquela casa. A Bíblia diz que eles foram construir. Querido, toda vez que nós vamos construir alguma coisa, tem um preço. Tem um preço dos escombros. Tem um preço do custo daquilo que vamos ter que investir. Tem a pintura. Tem os móveis. E aqui começa a história. Para que o Senhor habite na nossa vida. Que Ele tenha um lugar. Querido, nós vamos ter algumas coisas. Vai nos custar alguma coisa. Era uma habitação que aquela mulher queria dar àquele profeta. E uma habitação desse nível. Querido, eu quero lhe dizer que toda vez que nós vamos construir alguma coisa para o Senhor, nós vamos ter que romper com alguns pensamentos. Nós vamos ter que romper com alguns hábitos. Nós vamos ter que quebrar algumas paredes que estão dentro do nosso coração. Nós vamos ter que derrubar algumas coisas que estão aí em pé, para que o Senhor venha e habite de uma forma sobrenatural. E às vezes são coisas que precisamos derrubar da nossa vida, que não são pecados. Como diz em Hebreus capítulo 12, verso 1, são coisas que vivem nos embaraçando, porque elas não estão em linha com a palavra de Deus. Há pessoas que, sabe, os seus hábitos sempre serão os mesmos. Hábitos religiosos, de conversas malignas que vão ter que prestar conta. Às vezes eu fico assustado com as pessoas que conversam uma com a outra. Elas se esquecem de se olhar. Esquecem de olhar, muitas vezes, a trave que está no seu olho. Mas estão reparando no cisco do vizinho. Mas é interessante que essa mulher, ela diz que ela não só constrói, mas ela também põe ali, a Bíblia diz, uma lamparina, ela põe uma cama, ela põe móveis, ela põe tudo. Por favor, vamos voltar ao verso
lá em 2º livro de Reis, capítulo 4, verso 8 em diante. E ela constrói agora algo, e diz o verso de número 12, que alguma coisa começa a acontecer, e ele mandou o seu servo Geazi a chamar. Por quê? Porque agora ele está dentro daquele lugar. Se vamos lá, chame-a. E aí quando ele chama essa mulher, ele fica encantado com ela, porque ele diz para ela, o verso de número 13, olha só o que diz o Senhor. Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo este trabalho. Querido, toda vez que nós construirmos alguma coisa para o Senhor, toda vez que nós somos na direção de fazer algo para Deus, querido, não é uma barganha. O próprio Deus, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador. Se você saiu da sua casa para dizer: Senhor, Tu és a razão da minha vida, eu quero Te adorar. Não é que você chegou a esse lugar para ter com uma listinha de coisas, mas você chegou aqui para dizer: Senhor, Tu és o Rei de Reis, Tu és o Senhor de Senhores, Tu és aquele que habita dentro de mim, Tu és aquele que faz morada, a Tua presença me basta. Deixa eu lhe falar uma coisa: Ele é um Deus que te presenteia, está sempre te presenteando. Ele reconhece o que você está fazendo. Ele não é o homem para que minta, nem um filho do homem. A Bíblia diz que o Senhor reconhece isto. É um princípio. Está inerente no Senhor. Isto está no caráter de Deus. Mas uma das coisas que mais me encanta é que quando nós construímos alguma coisa para Deus, Deus rapidamente, Ele se apresenta na nossa vida. Assim como Eliseu: mulher, você teve trabalho. Você esteve aqui, você esteve perto, você fez tudo para mim. O que é que você precisa? Você quer que eu vá falar com o rei? Você quer que eu vá falar com o exército todo, o chefe de quem comanda o exército? Ela disse: não, eu não quero nada. A minha motivação de fazer essa habitação é a Tua presença, me faz bem. Aleluia. Você está entendendo? Ela não foi trocar, ela não foi barganhar nada, ela não fez um quarto com intenções e motivações erradas. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas se aproximando até da minha pessoa com motivações equivocadas, para ter alguma coisa, para obter alguma coisa. Ou também assim fazem com o Senhor. As pessoas se achegam perto de outras pessoas para ter favores, para obter alguns privilégios. Mas essa mulher não fez isso. Ela não queria nada de especial. Ela queria só a presença do profeta, que tipifica Jesus. Quando fazemos algo para o Senhor, rapidamente o Senhor se levanta ao nosso favor. Você está aqui nessa noite? Toda vez que você se dispor a estar na presença do Senhor, fazer alguma coisa para que Ele habite na tua vida, as coisas vão mudar. E a Bíblia diz que ele faz uma pergunta: quer que eu interceda por você ao rei? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Porque ele era o intercessor, assim como você tem o Senhor que intercede por você. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Ela era uma mulher que tinha influência, ela tinha posição importante, e a única coisa que ela queria é que ele habitasse. E ela estava dizendo: eu não estou pedindo nada. Mas aí o profeta, ele se inquieta e diz: tem alguma coisa que está faltando nessa casa. Está faltando o barulho das crianças. Está faltando aquele barulho dentro desse lar. Está faltando alguma coisa nesta casa. Querido, toda vez que você construir algo para o Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. Toda vez que você fizer algo para Deus, sem motivação errada, Deus vai te visitar e vai se apresentar, dizendo para você o que você tem necessidade. Eu vou te suprir. Deus não vai fazer coisas que para o teu bel prazer, mas Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Aquela casa tinha uma necessidade de ter um filho, e ele visita aquela casa. Querido, uma coisa que eu quero que você entenda: o que diz na palavra de Deus é real. A bênção do Senhor, você não precisa correr atrás dela, ela corre atrás de você. A bênção de Deus vem atrás de quem constrói algo para Deus.
se você construir a tua vida no altar do Senhor, se você construir um lugar para Deus na tua vida, querido, a tua vida já está garantida. É isso que eu quero dizer para você. Não te faltará nada, porque o Senhor é Deus que é presenteador. Agora depende das tuas motivações. Há pessoas que entram dentro das comunidades hoje e elas querem o favor de Deus. Elas não querem que Ele habite. Elas não querem a presença. Elas não querem ter intimidade. Elas querem simplesmente ter os favores. Então elas não têm nada. Porque quando nós fazemos algo para o Senhor com a motivação correta, Deus começa a derramar sobre a nossa vida a surpresa diária. Querido, estou falando para você que são surpresas que Deus quer colocar na tua vida. Diz o verso de número 16, assim a palavra do Senhor, e Ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos seus braços. E ela contestou, não, meu Senhor, estou cansado de gente que me promete coisas. Mas esse Senhor estava dizendo de uma forma sobrenatural. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher ficou grávida, e no ano seguinte ela deu à luz. Fala para o teu irmão, quando você constrói algo para Deus, dentro do teu coração, a surpresa sempre estará presente na tua vida. Até aquele sonho que está escondido aí. Pode aplaudir a Jesus. A criança nasce, ela começa agora a desenvolver-se, ela começa agora a ter a sua vida natural, aquela casa está alegre, e alguma coisa começa agora a chegar naquela casa. E a Bíblia diz que agora essa criança cresceu. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Às vezes nós não valorizamos o Deus que habita em nós. Eu não sei se você lembra, no início desse ano eu preguei uma palavra sobre a arca na casa de Abinadad. Ficou 20 anos, está lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso de número 1. Essa arca ficou 20 anos na casa de um homem, e nada aconteceu. Você sabe por que nada aconteceu? Porque ele tratou esta arca, que era a presença de Deus, com desdém, com descaso, como religioso. E a Bíblia diz que ficou 20 anos. Desde o dia em que a arca ficou ali, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Agora nós estamos em 2º livro de Samuel, capítulo 6, verso de número 11. A arca da aliança ficou ali 3 meses, na casa de Obed-edom e de sua família, e tudo prosperou. 3 meses. 3 meses. Numa casa, 20 anos numa outra. Por que as coisas não acontecem, pastor? Porque às vezes nós não damos a nossa habitação para Deus. Por que nós não temos a surpresa? Porque ainda não é a habitação do Senhor. Ele simplesmente é um visitante na nossa vida. Ele não é aquele que habita, Ele não é aquele que dirige, Ele não é aquele que tem o poder das decisões na nossa vida. 20 anos ficou a arca num lugar, 3 meses ela ficou na outra. A Bíblia diz que tudo que Obed-edom, seus filhos, sua família, sua esposa, sua casa, colocava a mão do Senhor era com eles, e eles prosperaram muito. Eu estou falando de dinheiro não, mas até isto, aquela casa foi visitada. Você pode dar um glória a Deus? Quando nós não tratamos o Senhor com desdém, mas com carinho, a Bíblia diz que Deus abençoa aquela família, o trabalho. Esses dias eu estava falando para os irmãos, uma coisa que impactou meu coração é a velocidade da luz, que ela em 1 segundo dá 7 voltas na terra. E eu estou com aquele troço na minha cabeça. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse, eu sou a luz. Então Ele quis dizer o seguinte, que as coisas estão nas mãos dEle, e a velocidade que Ele pode fazer é algo surpreendente na nossa vida. Querido, creia nisto em nome de Jesus. Um dia de trabalho teu vai valer às vezes por 10, 20 anos de esforço que você ganha por aí. Porque o Senhor diz, eu sou a tua luz. Eu sou a luz.
Esta casa que essa mulher construiu em 2º livro de Reis, capítulo 4, verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor: alguns anos depois, no tempo da colheita, o filho foi para lá, nasce o filho está lá, agora a alegria na casa, a bênção está lá, e de repente, esse filho tem uma dor de cabeça, ele passa mal, e normalmente quando a criança passa mal, o garoto passa mal, o que nós falamos como pai? Eu falei que a mulher é um problema sério quando põe alguma coisa na cabeça. Ninguém tira, só com muita oração e jejum, e olha lá. E não adianta gritar, não adianta fechar a cara, não tem jeito, é só Deus. Você foi laçado. Agora tem uma coisa, esse menino fica mal. Quando o menino tem algum problema, o que a gente fala? Vai lá com a sua mãe. Resolve com a sua mãe. Vai lá para perto da sua mãe. E a Bíblia diz que aqui ele estava, deu uma dor de cabeça no campo, e eles tinham alguns trabalhadores com ele, e de repente aquele menino gritou para o pai, e aí o pai diz: leve o menino para quem? Para a mamãe. E aí ele levou o menino para a mãe, e ela ficou com ele no colo, e então ele morreu. Queridos, mas ela fez uma habitação. Ela fez um lugar. Quando nós construímos uma habitação para Deus, essa habitação não é simplesmente para nós desfrutarmos dos tempos bons. Quando nós temos os tempos difíceis, essa habitação também será o lugar das ressurreições. E é isso que eu queria deixar para você nessa noite. Quando nós construímos alguma coisa para Deus, alguma coisa começa a não dar certo, mas a Bíblia diz: porém, as coisas difíceis, essa mãe, aonde ela vai? Ela não vai a alguém, ela não vai a nenhum lugar, ela vai para o quarto que ela construiu, para a habitação que ela construiu para Eliseu. Ela pega o seu filho e ela entra no quarto e ela põe sobre a cama que o profeta passava e ficava ali. Aleluias. Deitou o menino ali. A Bíblia diz que ela saiu, fechou a porta. Você pode imaginar esta mãe orando por ele no meio-dia, insistindo para que ele tivesse vida, e o pai continuando a trabalhar. Mas ela tinha feito um aposento, e agora esse aposento era o lugar que ela confiava. Queridos, eu não sei como está a tua vida, mas a Bíblia diz que ela carregou esse menino para o quarto. E é este o grande segredo. Ela pôs no descanso. Aquele quarto era lugar de descanso. Por isso a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai começar a encontrar descanso. A Bíblia diz que ainda resta o descanso para o povo de Deus. Não adianta você querer construir coisas para você, mas quando você constrói uma vida para Deus, Ele é responsável por aquilo que está nas suas mãos. Ele é responsável pela tua casa, Ele é responsável pelo teu casamento, Ele é responsável pelos teus filhos, Ele é o Senhor dos senhores. Uma habitação, ela tem que servir também para os momentos da dor. Nós não estamos isentos de lutas, de guerras, mas nós temos as nossas reações diferentes. Ela desperta, mas ela não desespera. Sabe o que as pessoas às vezes querem me ver? Como elas gostariam de me ver? Desesperado, mas eu jamais fiquei desesperado. Eu posso ter vivido dias de um pouquinho de tristeza, mas o Senhor, eu fui para aquilo que eu construí para Deus, e lá eu derramei meu coração. Queridos, eu quero falar uma coisa para você nesta noite. Essa mulher, ela não se desespera.
ela não chama o seu marido, ela não chama ninguém mais. Mais tarde ela chama para ele tomar algumas providências. E quando ela chama de uma forma interessante. Ela vai e diz: olha aqui, por favor, agora eu quero que você corra, encontre e faça agora algo que eu tenho que ser feito. E ela diz: olha só, tudo com o seu marido e com o seu filho. E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Espera aí, meu irmão, não põe esse verso ainda. Aprenda uma coisa: problema você não tem que carregar, problema você tem que deixar para Deus. Há pessoas que vivem carregando problemas, dia e noite elas estão pesadas, seu rosto está no chão. O problema é nas mãos do Senhor. Deus quer que você desfrute da vida. Mas ela vai agora numa direção interessante. Ela vai na direção daquele que é dono do aposento, que é dono do quarto. Ela vai em direção daquele que é dono de tudo, que ela construiu para ele, aquele que lhe deu tudo, aquele que lhe deu a alegria da sua casa. Ela vai ao encontro do dono. Ela foi na direção daquele que tinha algo para lhe falar. E uma das coisas que eu acho interessante, que diz o verso de número 24, ela diz o seguinte: ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, e não vamos tirar o foco, não vamos mudar a direção, não vamos parar, não vamos olhar para o lado, não vamos ser distraídos por nada. Nós vamos ao dono daquele aposento, nós vamos ao dono do quarto, nós vamos ao dono daquela casa. E a Bíblia diz no verso 25: e assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu à distância, disse ao seu servo: olhe, é a sunamita. Olhe o que está acontecendo, veja o que está acontecendo. E quando se constrói uma habitação para o Senhor, no meio das dificuldades, você vai ver o operar dele. Você tem construído isso para Deus? Quantos estão construindo um lugar para Deus na sua vida? Querido, essa construção não para. As pessoas acham que um dia aceitaram Jesus, acabou tudo. E às vezes, querido, no meio das dificuldades, as pessoas estão correndo atrás de outras pessoas, querendo informações. Esses dias uma pessoa falou assim: pastor, eu tenho uma informação. Eu disse: eu não estou interessado na tua boca, eu não estou interessado em ninguém, eu estou interessado no que Deus tem para mim. Se for de Deus, você pode falar; se não for, fecha a sua boca. Porque eu sou um pouco cavalo, né, irmãos? Porque eu não dou lado, as pessoas têm até medo de conversar comigo, eu não sei porquê. As pessoas têm receio de algumas coisas. Vai devagar. Não tem pressa, irmã Rosa. Você está em casa. E o momento que Deus quer que você entenda. Às vezes no desespero eu vejo alguns queridos correndo atrás de pessoas, de banqueiros. Às vezes eu vejo pessoas buscando solução em portas erradas, porque elas não construíram nada para Deus. Quando uma coisa nós teríamos que fazer é que na hora da prova nós temos um lugar para descansar, é na presença do Senhor. Essa mulher, ela queria o homem de Deus. Olhem para mim. Outras pessoas não serviam para ela. Não adianta outra pessoa. Mas o mais interessante é que essa pessoa não estava querendo que nada lhe distraísse. Ela queria chegar no lugar correto. Quando se constrói um aposento, um quarto, uma casa, um lugar para o Senhor na nossa vida, nós temos que contar com Ele. Lembram de Ana? Na Bíblia, essa mulher entrou dentro do templo e ela começou a se derramar diante do Senhor. Ela derramou o seu coração. Deixa eu lhe falar uma coisa nesta noite. Talvez você está atrás de um monte de argumentos e pessoas. Talvez você está correndo atrás de algumas soluções tão paliativas, mas você esqueceu de quem habita dentro do teu coração.
A Bíblia diz no verso 28, e disse a mulher: acaso eu te pedi um filho? Não. Te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. E se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar, não responda. Queridos, como é importante mantermos o foco. Como é importante termos os nossos olhos no Senhor. Na hora das batalhas, não é hora de você olhar o que um pensa, o que o outro pensa. Você tem que estar no Senhor. Você está aqui nesta noite? E quando você está nele, querido, acabou. E quando chega lá, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, eu não irei. Ela não queria Geazi, ela queria o profeta. Não adianta, querido, termos pessoas, nós temos que ter o Senhor. Às vezes queremos substituir o Senhor por favores de pessoas. Deus está dizendo: eu tenho que ser o Senhor da tua vida, eu tenho que reinar na tua vida, é eu só. E esta mulher não queria outra coisa, não servia o seu secretário, não servia algo paliativo. Quando se conhece o Senhor, nada pode substituí-lo. Nenhum consolo, nenhuma palavra. Às vezes quando eu encontro alguns irmãos inconsoláveis, eu entendo. Eu disse: eu entendo você, irmão. Porque quem vai te consolar é o próprio Deus. É Ele que vai te levantar. Você está aqui nesta noite. É Ele que vai te erguer. Você pode aplaudir o Senhor? Se é para o Senhor, melhora. Aleluias. Em Hebreus 4, verso 16, a Bíblia diz o seguinte: olha só. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Queridos, o verso 30 do segundo livro de Reis, capítulo 4, diz assim: porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não vou te deixar. Então, ele se levanta e vai até esta casa. Queridos, Eliseu sabe o que é isto. Eliseu sabe o que é falar, o que é ouvir isto. Porque um dia ele disse também para Elias: eu não vou te deixar, enquanto você não me der uma porção dobrada. Enquanto não vier a porção dobrada, eu não te deixo. Está lá em 2º livro de Reis, capítulo 2, verso 6. Ele sabia o que era isto. E ele segue Elias, ele não larga de Elias, até que a obra de Deus seja real na sua vida. Sabe, queridos, não largue daquilo que Deus mandou você segurar, até que tudo se concretize, literalmente. Quando aquela mulher disse: não te deixarei, ele disse: já sei o que é isso. Essa mulher não vai me deixar. Que mulher, quando começa com um negócio, vai até o fim. Quando às vezes vai pelas coisas boas, mas tem mulher que às vezes a coisa ruim é o cão virado do lado do avesso. Quando empaca, mulher quando põe um trem na cabeça, não tem quem tire. E ela disse: eu não vou sair daqui se você não for comigo. Imagina, irmão, aqueles que estão para casar, dê glória a Deus. E aqueles que estão casados, sabem do que eu falo? Não é mole. A mulher é uma coisa interessante. Não te deixarei. Não te deixarei. Olha o que diz o verso 32. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino.
pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre as mãos dele, e o menino aqueceu o menino. Depois voltou e passeou naquela casa, e de uma parte para outra tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Na 7ª vez ele ressuscitou. Ele chama aquela mulher, e o verso 37 diz: então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Chamou-a e veio a ele, e disse ele: toma teu filho. E veio ela e se prostrou aos pés, se inclinou à terra, e depois tomou o menino. Depois, primeiro ela adorou, ela reconheceu o senhorio, o poder do Espírito de ressurreição na vida daquele homem. Ela se dobrou. Que mulher persistente. Quando abrimos uma habitação para Deus na nossa vida, Ele será sempre aquele que vai nos presentear. A bênção vai chegar na nossa vida. Queridos, mas às vezes nossos sonhos parecem que estão mortos, parece que estão distantes. Às vezes nós temos a sensação que tudo foi embora, mas nada foi embora. Quando você tem uma habitação do Senhor na tua vida, você pode entrar nessa intimidade, que você vai ver coisas ressuscitando diante dos teus olhos. Se você tem feito uma habitação para Deus, os teus sonhos serão levantados. Aquele menino era um sonho. Talvez o teu casamento está acabando, está por um fio, e às vezes você não aguenta mais as birras, o cansaço está dentro da tua casa, e Deus hoje está lhe dizendo: use da minha habitação, entre em intimidade comigo, e eu vou ressuscitar aquilo que está morto. Mas para construirmos esta casa, precisamos derrubar muitas coisas erradas, muitos hábitos. Essa mulher foi uma mulher persistente. Onde está a tua dor? Você pegou essa dor, agora coloque diante do Senhor. Ela poderia pegar o filho, colocar na jumenta e levar até o profeta. Ela colocou na habitação, no lugar que ela preparou para o profeta. Eu quero lhe dizer que o lugar que você preparou para Deus, você pode confiar. Se Ele está aí no teu coração, você vai embora hoje, Ele vai com você. Você vai trabalhar, Ele vai com você. E de uma hora para outra, a surpresa começa a chegar na tua vida. Põe em prática isso, querido. Será que você está construindo algo para o Senhor? Será que você está construindo um lugar para Deus na tua vida? Mas o que mais me encanta é que ela não corre atrás da bênção. Quando o filho é levantado, ela se ajoelha. Ao invés de pegar o filho, ela se ajoelha. Ela se atira aos pés. Hoje Deus quer levantar alguns sonhos. Mas antes Ele está esperando que você se disponha a abrir um lugar na sua vida para Ele habitar. Não só para Ele simplesmente passar, mas para habitar. E aquele sonho, ele vai se concretizar. E o mais belo dessa história é que essa história é a nossa história de vida. As surpresas Deus nos dá, nós damos testemunho, e depois nós enfrentamos uma guerra. Mas aquele que deu, aquele que veio das mãos dele, é poderoso
para fazer infinitamente mais. Quantos querem viver de uma forma sobrenatural? Quantos querem viver um milagre do Senhor? Hoje Deus te diz que nada está morto. Nada. Sabe o que é dizer nada? Fala para o teu irmão: nada na tua vida está morto. Teus filhos, teu casamento, nada está morto. Tua vida espiritual, se você der lugar para o Senhor. Fique em pé. Você que quer construir a partir